Todo mundo sabe a briga que eu comprei há muito tempo, inclusive com setores da direita, né? Alguns deles que me achavam bacana, tal, como se eu regulasse o meu pensamento segundo a aprovação ou reprovação desse grupo ou daquele. Desculpem, não é assim. Eu quero que ouçam o que eu digo. Eu não sou guru. Ah, o guru me decepcionou. Não, eu não sou guru. E eu chamei a atenção. Cuidado que a destruição da classe política conduz o país ao abismo. Destruir a classe política é coisa diferente de combater corrupção. O combate à corrupção é necessário. A destruição da classe política é desnecessária. Ah, mas existe destruição da classe política? Existe. Eu dou um exemplo claríssimo. Ocorrido ontem. Anteontem e ontem. Anteontem o Fernando Henrique lançou, junto com outros, aquele manifesto em defesa da União do Centro político e tal. Minha coluna na Folha trata disso amanhã. Isso aconteceu na terça. Na quarta, a Lava Jato vazou um e-mail do Fernando Henrique para o Marcelo Debrecht pedindo doação para 2 senadores, para 2 candidatos ao Senado pelo PSDB. Em 2010, a doação era legal. Não há nada no e-mail do Fernando Henrique que sugira qualquer forma de ilegalidade, um e-mail assinado. Ele não mandou um e-mail para ficar escondido. Como quebraram o sigilo do Odebrecht, pegaram tudo que tem lá e não sei o que tal, foram pinçar o e-mail do Fernando Henrique. Por quê? O Fernando Henrique, das lideranças tradicionais do Brasil, não tinha sido tragado pela Lava Jato, e não foi tragado pela Lava Jato. Mas é preciso colocá-lo também. Há uma destruição sistemática de todas as lideranças que governaram o país ou participaram do governo da redemocratização para cá. Né? São alvos mesmo. A ideia é, nós vamos destruir aquilo que o Zé Padilha, o cineasta, tá vendo como cineasta, o Zé Padilha é um ótimo cineasta, mas ele não é um bom pensador político. Aí, Zé Padilha, tem gente querendo destruir o que você chama mecanismo. Como? Tudo mais constante, a eleição caminha para o segundo turno entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. E, infelizmente, os mercados começaram a derreter, como observou uma amiga minha hoje, cedo demais. Bolsa, queda de 2,98, operando a 73 mil pontos, 851. Dólar comercial, alta de 2,19%. Atenção, o comercial está sendo negociado a 3,92. Qual é o teto? Não tem. Não tem. Petrobras, queda de 3,49, porque veja a barafunda em que entrou a questão dos combustíveis no país. O acordo dos combustíveis está gerando uma cascata de notícias negativas impressionante, de problemas impressionantes, muito maiores. Eu alertei aqui para um prejuízo de 100 bilhões. Vai passar. Vai passar disso. Hã? E como é que o governo foi levado a isso? Foi levado a isso porque estava acuado, estava sozinho, não recebeu apoio. Temer não teve apoio das lideranças do Congresso. Temer não teve apoio das lideranças partidárias. Temer não teve apoio dos governadores. Temer não teve apoio dos presidenciáveis. E a própria imprensa? Eu não tenho nenhum problema em criticar a imprensa. Eu faço parte dela. E posso não gostar do que vejo. E próprios setores da imprensa trataram a coisa como se fosse assim: olha, hoje é quinta-feira, tá frio e as pessoas estão bloqueando as estradas. E ali contando histórias individuais, porque aí começa aquele negócio, né? Ah, o seu Joaquim comprou um caminhão. Ah, então o seu Joaquim fala, tá muito difícil. Tá... Só que a estrada está sendo bloqueada, a Constituição está sendo fraudada. Não há, nunca houve, a história não aponta. Houvesse pelo menos um bom exemplo, um exemplo virtuoso, mas não há. Assim,
Nós levamos a classe política ao desastre, ao colapso, e depois renasce uma coisa bonita. As pessoas acham que a política é mais ou menos assim como quando você faz uma queimada num pasto. Você queima o pasto e depois ele brota verdinho. Cuidado, não pode fazer isso muitas vezes porque você inutiliza a terra, tá? Mas assim, numa primeira, ele brota verdinho, bonito. Não. Não. Né? O carbono ali até colabora pro novo... a graminha bonitinha. A política não é assim. E fora que os políticos não brotam, né? A gente coloca eles Isso, lá. coloca lá. Não, mas também não surgem lideranças novas. Desse caos, as lideranças que surgem não são boas lideranças. Eu estou vendo esses grupos, alguns que ajudaram a fazer, que ajudaram a botar gente na rua, no impeachment e tal. Essa coisa do voto impresso. Cismaram que a urna eletrônica representa um não sei o que tal. Isso é delírios. Delírios. Apoio que deram os setores de direita, apoio à greve dos caminhoneiros. Ontem ainda eu via lideranças do ruralismo dizendo assim, não, o movimento foi justo, mas agora nós vamos pagar a conta. Mas escuta, se foi justo, você também vai pagar a conta. Quem é que vai pagar a conta? Esses caras esqueceram que o governo não fabrica dinheiro? Quando muito ele aloca, redistribui, mas ele não fabrica. Hã? Quando eu me insurgi contra este pega pra capar, que não distinguia nem mesmo a natureza dos delitos, e não distingue até hoje, eu percebi o óbvio. Aí eu tenho uma rapidez que, modestamente, não sou o único, mas também não é uma coisa tão comum. Eu disse, isso é um projeto para destruir a classe política. E quando você destrói a classe política, o que você tem é um processo, atenção para a palavra, é um processo de fascistização da política. É claro, fica usando a palavra fascismo para tudo. Fascismo agora virou sinônimo de autoritarismo. Não, fascismo não é só sinônimo de autoritarismo. Né? E também, é claro, não é uma referência ao fascismo aquele havido no século passado. É uma questão de comportamento miliciano na política. Esse é o ponto. O que caracteriza o fascismo, até no seu símbolo, né? Que são aqueles feixos, né? Que estão amarradinhos. Cada coisa ali é uma corporação, na verdade. São milícias. Seja milícias em sentido estrito, militar, seja milícia em sentido social, econômico. Grupos. Então você deixa de mirar o interesse público, deixa de mirar o interesse da coletividade. E você pode fazer isso sendo de direita, sendo de esquerda, desde que com compromisso com a democracia. Deixa de ter isso. E passa a vigorar a lei daquele que for mais forte, a lei daquele que for mais influente, a lei muitas vezes daquele que for mais bruto. Notem. Olha que curioso. Isso é constatação. Constatação. Os alvos principais da Lava Jato são as figuras do centro político. Todas. Aí o Lula, atenção, nesse particular que estou dizendo, até o Lula é de centro. Não era o Lula aquele Lula que o Marcelo Bretas admirava, não. Aquele Lula era aquele... O Marcelo Bretas gostava do Lula radical, né? Do Lula de palanque. Tanto é que ele foi lá no palanque e tal. Eu estou falando do Lula que governou. O Lula que governou foi um esquerdista? Realmente, ou você redefine o que quer dizer esquerda, ou... Não. Linhas gerais e tal. O Lula é muito mais amplo do que o PT. Ele é mais aberto a alianças do que o próprio partido. E a apoios, etc. Então, o que se detonou foi a ideia do centro. E por quê? Porque o centro encarna, por excelência, a negociação política. O que é o centro? O centro
o Ciro de centro não existe, né? Porque não sei o quê, é um ponto imaginário, lembrando minha aula de geometria, né? Mas ele acredita que é a direita, né? Mas não vê centro. O centro é justamente aquele, em tese, que dialoga, o Maiara, com os extremos. E ao dialogar com os extremos, tem que buscar que ele faça concessões e que os outros também façam. As concessões são feitas na base da política, são trocas políticas que existem em qualquer lugar do mundo. Só que o Ministério Público demoniza as trocas políticas e não apenas aquilo que é criminoso. E para encerrar, nós vimos a procuradora Groba Vieira, no depoimento de Lula como testemunha de Sérgio Cabral, eu chamei atenção aqui, nós vimos o Lula dizer que afirmou aos africanos que se os africanos votassem no Brasil, isso significaria que os próprios africanos viravam candidatos a uma cidade deles sediar uma Olimpíada. E que, claro, teriam o apoio do Brasil. Aí a dona Groba falou, vou fazer uma pergunta inteligente e farejadora, porque eu sou uma investigadora muito dura. Senhor Luiz Inácio, quando o senhor falou isso, o senhor estava sugerindo alguma relação de troca? Atenção. Tendo ocorrido como Lula disse, e afinal de contas foi ele que revelou isso em depoimento, em que momento ficou a sugestão da relação de troca? 2. O que é que ele fez de errado nesse particular? Isso é política. Aí, no caso, internacional. Hã? Só que essa gente não reconhece o Estatuto da Política. Hã? Ao contrário. Para eles, política é sinônimo de safadeza, de sacanagem. E eles estão vislumbrando Ministério Público, Polícia Federal e setores do Judiciário. A essa altura, estão apostando no quanto pior, melhor. Isto não é uma opinião, é uma informação. E eles têm um candidato. E não é o Ciro Gomes. Porque imaginam que esse candidato, se eleito, vai destruir, querido Coutinho, o mecanismo e a sociedade poderá brotar do zero. Sob a condução de quem, Maiara? Do Ministério Público. É um projeto de poder. Ai, teoria conspiratória? Não. Não. Os fatos estão aí, evidentes. O que mais que precisa? O que mais que precisa? Você acha que é pouco? Queda da Bolsa 2,98, dólar a 3,92? Queda de investimento? Crescimento inferior a 2? Um transe político em curso em razão da greve dos caminhoneiros que contou com o apoio de 90% da sociedade, 87%, segundo Datafolha. Inclusive com o apoio daqueles que diziam, não, estou sendo prejudicado, mas eu apoio. Né? O que foge até a um certo equilíbrio racional, um equilíbrio, digamos, a uma ecologia da economia, né? Da sobrevivência. Né? Destruam a classe política. Destruam a classe política. Fiquem sem intermediação política, já que políticos então seriam todos vagabundos. E depois você fica reclamando lá na cadeia. Você vai se organizar lá na cadeia. Vai ter a chance de integrar um dos partidos do crime, quem sabe? Não é? Reclamando que, oh meu Deus, como o destino é cruel com o Brasil. Né? É isso. Né? Quem advoga o triunfo da guilhotina e da corda contra a política está botando o seu próprio pescoço na reta, está entrando na fila das execuções. Hashtag pronto, falei. O É da Coisa, na Band News FM.